Boa noite, pessoal. Bom dia, né? Aqui o professor Álvaro Maio, mais uma vez falando do canal Mitos do Enem. O objetivo do vídeo hoje é discutir com vocês a proclamação da República. Na verdade, assim, discutir o republicanismo e a proclamação da República, beleza? Não vou discutir com vocês a questão da Guerra do Paraguai, do militarismo e a proclamação da República, a questão religiosa ou a questão escravista. Quero discutir apenas o republicanismo, beleza? E a proclamação da República, tá bom? A primeira coisa que temos que fazer é diferenciar o republicanismo de 1870, né, o republicanismo da segunda metade do século XIX, do republicanismo anterior a isso. Esse republicanismo que vai ser vitorioso em 1889, com a proclamação da República, é um republicanismo conservador. Ele não tem nada a ver com o republicanismo que você chega a olhar até em revoltas coloniais, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, ou mesmo as revoltas do primeiro reinado, da regência, como uma revolução pernambucana de 1817, ainda na colônia, ou mesmo uma confederação do Equador de 1824, já no primeiro reinado, ou mesmo as revoltas regenciais. Esse republicanismo anterior, ele é um republicanismo ligado às camadas populares, a ideia de conquista de direitos, de igualdade, muito relacionada ao iluminismo e à Revolução Francesa, né? Muito embebido desse ideal revolucionário. Agora, o republicanismo de 1870 ele é conservador. Na realidade, setores, principalmente do Partido Liberal, que não aceitavam os chamados liberais mais exaltados, né? Que não aceitavam o que eles chamavam de imperialismo de Dom Pedro II, essa manipulação política de Dom Pedro II, né? Esse poder que Dom Pedro tem através do poder moderador de dissolver a Câmara Baixa, que seria hoje a Câmara dos Deputados, e de derrubar o gabinete constantemente. Esse poder que Dom Pedro tem, eles não aceitavam. E o ápice disso se dá em 1868, tá? Quando, no meio da Guerra do Paraguai, Dom Pedro II precisa privilegiar Duque de Caxias, que é um líder conservador. E em 1868, a Câmara Baixa que se forma ela é liberal. E aí a regra é colocar como presidente do gabinete e formar um ministério liberal. Só que o que Dom Pedro faz? Ele inverte as regras, ele dissolve a Câmara Baixa liberal, coloca o gabinete conservador para poder formar uma Câmara conservadora. Os liberais então não aceitam. Teófilo Otoni, os caras vão escrever livros sobre isso, criticando essa interferência de Dom Pedro II. E aí em 1870 você tem o Manifesto Republicano. Então esses republicanos aí são liberais, liberais insatisfeitos, políticos que não têm essa visão de estabelecer igualdade, né, para as massas ou qualquer tipo de conquista para as massas. Esse liberalismo que vai ter em 1873 a fundação do PRP, do Partido Republicano Paulista, ele é um republicanismo conservador, beleza? A primeira coisa que tem que ser colocada. A segunda coisa que tem que ser colocada é que os republicanos de 1889, eles são uma minoria esmagadora. A província onde eles são mais fortes, pessoal, é São Paulo. E eles não conseguem em São Paulo obter nem 15% de votos. É natural, por exemplo, em províncias como o Maranhão, os republicanos, que existem clubes republicanos, no caso do Maranhão, eles não lançam nem candidato nas eleições, que sabem que não conseguem competir com liberais e conservadores, os republicanos maranhenses. Certo? Em São Paulo não chegam a 15%. Então é natural que esses republicanos eles precisem se aliar a outras forças políticas, e eles buscam forças políticas insatisfeitas com o império, com a monarquia, com Dom Pedro II. Uma força política importante é o exército. E aí é muito importante uma questão, a mídia, os jornais da época, os jornais republicanos incitando a rivalidade entre o exército e o império constantemente. Beleza? Tá? Você vai ter vários artigos de jornal incitando essa rivalidade. Né? Os republicanos na mídia chegam a colocar militares para escrever através de pseudônimos, né, criticando o império. E isso é interessante. Ao mesmo tempo, você tem aqueles republicanos de última hora, né, que eram, na realidade, conservadores, mas que em 1888, a Lei Áurea faz esses conservadores ficarem indignados. Né? A própria perspectiva do abolicionismo, que vem desde 1871 com a Lei do Ventre Livre. Com a Lei Áurea em 1888, muitos conservadores do Rio de Janeiro, por exemplo, que apoiavam o Império, eles migram para o golpe de 1889. São chamados
republicanos de última hora, certo? Então você tem um republicanismo conservador, você tem os republicanos, uma minoria precisando se aliar a determinados grupos para desfecharem um golpe de Estado. Então, 15 de novembro nada mais é do que um golpe de Estado. Se você parar para prestar atenção, quem deu esse golpe foram monarquistas insatisfeitos, como os conservadores de última hora, ou o próprio Deodoro da Fonseca, que é monarquista, é amigo pessoal de Dom Pedro, e quando derrubou o governo, derrubou o gabinete. Ele não derrubou Dom Pedro II, ele deu um viva ao imperador, né? Isso registrado, historicamente falando. Então, esse republicanismo que chega ao poder é um republicanismo golpista, certo? Dentro do movimento republicano existiu o Silva Jardim, que tinha, sim, uma visão mais radical, mais popular. Só que o Silva Jardim é carta fora do baralho. Na realidade, o republicanismo moderado de Quintino Boicatuva, o líder moderado republicano, que é o republicanismo que vence. Inclusive, Quintino Boicatuva aliado a Benjamin Constant. E nas Forças Armadas, você tem o positivismo. E o positivismo, ele é uma ideologia que ele tem um preconceito muito grande com as camadas populares, que seriam camadas incultas, já que ele prega a ideia do intelectualismo, né, de um governo positivo, de um governo de intelectuais e de sábios, certo? Mas assim, o republicanismo, então, que chega ao poder, não tem como transformar o Brasil. Daí você entende por que a República, na realidade, ela de certa forma ela não chamou o povo para dentro do governo, ela não inseriu o povo brasileiro, ela não deu cidadania ao povo brasileiro. Muito pelo contrário, se você comparar eleitoralmente falando, o final do Império e o começo da República, sabe em que momento histórico se votava mais? Né? No Império. Certo? Durante a República, pouquíssimos brasileiros votavam. Entre 1% e 5% de brasileiros votavam, no caso, na República Brasileira. Enquanto que no final do Império, já mais ou menos uns 10% de brasileiros votavam. Certo? Então, esse é o republicanismo de 15 de novembro de 1889. Beleza, pessoal? Um abraço.